Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula de algoritmo e laboratório de programação. Então, a gente já terminou todo o conteúdo teórico, né? Todo o conteúdo foi apresentado e a gente está naquele momento em que a gente está respondendo exercícios, então, no laboratório. Bom, eu passei para vocês 5 arquivos com exercícios, tá? O arquivo lista de exercícios 1, aula 1, tá? Ele contém 26 exercícios, que são exercícios referentes àquele material da primeira aula, tá? Quando a gente viu scanf e printf. Tá? Esse aqui a gente já fez todos esses exercícios em sala. Tá? Passei um segundo arquivo, tá? Lista de exercício, aula 2, 3. É aquele conteúdo de operadores, tá? Daquela aula que a gente teve sobre operadores. Então, todo aquele conteúdo de operadores tá envolvido nessa lista. São 25 exercícios e a gente terminou, né, de fazer todos eles em laboratório no sábado passado. Então, esses dois arquivos, né, aula 1 e aula 2, 3, eles correspondem à primeira lista de exercício. Eu falei que seriam 3. Então, esses dois arquivos, eles correspondem à primeira nota de vocês. Tá? E a gente já resolveu todas as questões em sala de aula. Tá? O vídeo foi gravado, vocês podem acompanhar, tá, a resolução lá. Outros dois arquivos que eu passei na semana passada, para vocês já irem olhando, é o lista de exercícios aula 4 e o lista de exercícios aula 5 e 6. Tá? Esses dois arquivos, pessoal, eles vão corresponder à segunda nota. Tá? Esses dois arquivos, eles são a segunda avaliação de vocês. A lista da aula 4, tá? Ela tem 20 questões, que são questões que abordam o laços de repetição, tá? Daquela aula de laço de repetição. Então, todas essas questões, elas abordam laços de repetição. A lista aula 5 e 6 vai abordar o conteúdo de estruturas de condição, tá? If, else, switch case, certo? Então, ela também tem 20 questões, tá? A maioria das questões são teóricas, tá? Poucas questões de programar são as últimas. E essas 20 questões, elas são referentes ao conteúdo, né, de if e else. Esses dois arquivos, então, vão corresponder à segunda nota, e a gente vai discutir eles em detalhes, né? A gente vai analisar questão a questão na aula de hoje. Hoje eu passei para vocês um quinto arquivo, que é o lista de exercícios aula 7, que esse arquivo sozinho, ele vai corresponder à terceira nota de vocês. Tá? Tem um pouquinho mais de questões, são 49 questões, e ele aborda aquele conteúdo de funções. Tá? Então, são esses 5 arquivos. A gente vai trabalhar todos eles ainda em sala de aula. Hoje a gente trabalha o arquivo aula 4, aula 5 e 6, e nas próximas aulas a gente vai trabalhando o que a gente não conseguir terminar hoje, né? Até o dia 10 de dezembro, a gente tem para fazer isso aí em sala de aula. Tá? Hoje é dia 20 de novembro, a gente ainda vai ter um encontro dia 27 de novembro, e um encontro dia 4 de novembro. Mais 2 encontros, né, a gente consegue terminar de ver todos esses exercícios. Então, vamos lá. Pessoal, um laço for. Chegou bem na hora. Íamos começar agora a resolução dos exercícios. Oi? Chegou bem na hora. Começamos exatamente agora e vamos começar a aula. Zé, aquela ali é para você, ó. Um laço for com uma única instrução, ele termina com
Letra A, vírgula. Letra B, chave de... Opa, é aqui. Uma vírgula, uma chave de abertura, uma chave de fechamento ou um ponto e vírgula? Vai, e aí? É, tem uma pegadinha aqui. Como é que é um for? Beleza. Quando ele tem mais de uma instrução dentro dele, a gente faz isso, né? E aí coloca as várias instruções, todas elas terminadas por ponto e vírgula. E quando ele tem só uma? E aí ela termina com ponto e vírgula. Um laço while. Nessa aí eu quase bombeei aqui, eu falei ponto e vírgula, mas fiquei até na dúvida do jeito que o senhor ficou falando, fiquei até na dúvida. Pois é. Tem essas questões, elas são legais porque ela tem essas pegadinhas. Né? Tem que analisar. Às vezes parece que, né, tem uma resposta assim que, né, parece que seria, mas tem que pensar um pouquinho e a gente vê que sempre tem uma pegadinha. Bom, questão 2. Um laço while com uma única instrução vai terminar com o quê? While. Hã? Essa aí é a mesma coisa com limões e laranjas, né? Com maçãs, com for e com while. While eu acho que é a mesma coisa, né? Sempre vai terminar com ponto e vírgula, não é isso, professor? Com ponto e vírgula. No caso, por quê? Uma única instrução. Não. Não, é o while. Isso. Nossa, ficou bem bonito esse. Assim, né? Vai terminar daí com a de fechamento. Vamos lá. Questão 3. O laço do while com uma única instrução vai terminar com o quê? E aí, Chaves? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula? Uma única instrução que o senhor acabou de falar vai terminar com ponto e vírgula, não é isso? O do while. O do while não, ele aceita várias instruções. O laço do while. Olha só que interessante, pessoal. Ponto e vírgula. É. Porque você vai fazer ele assim, marquei errado. Esse do seria o quê, professor? Do enquanto, durante, Seria assim, enquanto. faça, né, do enquanto, né, do while. Então ele vai ser assim, aí a gente vai colocar. Ele tem uma única instrução, não tem isso aqui. Aí ele vai ter a instrução, terminada com ponto e vírgula. E um ponto e vírgula. O condicional aqui dentro e a gente termina ele com ponto e vírgula aqui depois do while. Então também termina com ponto e vírgula. Um laço for com múltiplas instruções, ele termina com chave de fechamento, muito bem. Um laço while
com múltiplas instruções, termina com while. Chave de fechamento. Chave de fechamento. Múltiplas instruções. E o do while? Ou várias múltiplas instruções, ele é chave de fechamento. Quando for só uma instrução única, é ponto e vírgula, é isso? Isso. Que o while vai ser assim, aí você vai abrir uma chave, fechar outra e vai botar as instruções aqui. E o do while, novamente, né, independente dele ter uma ou múltiplas, né, ele sempre vai terminar com ponto e vírgula. Questão 7, pessoal. As três expressões que compõem um laço for, que compõem a expressão do laço for, elas são separadas por 2 pontos? Eu acho que é ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Múltiplas expressões de incremento na expressão do laço for são separadas por vírgula. É? Deixa eu pegar um laço for aqui. Eu não estou achando aqui, mas é vírgula. Se eu não me engano é vírgula mesmo, cara. É que eu não estou achando aqui. É vírgula, achei um aqui. Então o laço for ele vai ficar assim. For, então i igual a 0. Opa, o que eu fiz? Né? I igual a 0. Vírgula, j igual a 0, se eu quiser. Ponto e vírgula, i maior que 0, por exemplo, né? Aqui, ponto e vírgula, i mais, vírgula, j mais. Condicional aqui só um, né? Cadê? Aqui o condicional. Então, ponto e vírgula separa as expressões, né? E a vírgula separa as expressões de incremento ou de inicialização, quando você quer usar mais de uma. Tá? Um laço do while é útil quando seu corpo A. Nunca é executado, pode nunca ser, deve ser executado uma vez, termina após a primeira execução. Qual desses casos é mais adequado ao uso de um laço do while? Né? Quando o do while é preferível com relação ao while, por exemplo? Deve ser executado pelo menos uma vez? Exatamente. Porque a área B ele se encaixa nisso. Porque assim, ó, do, né, while. Então, ele sempre vai executar uma vez, que ele só vai fazer a pergunta se vai repetir depois de já ter executado as linhas. O while comum não, o while é no início, né? E aí você então faz o condicional, de repente se deu falha, você nem vai executar as linhas internas.
então é a letra C. Quando o código deve ser executado pelo menos uma única vez. Aí o laço while, o do while é preferível. A expressão de inicialização de um laço for nunca é executada uma vez a cada iteração, é executada enquanto o laço não termina, é executada uma vez antes do laço ser iniciada. Então, acho que é a letra D. Eu também. Qual? B de bola? C de bola? B de bola? E você? A B ou a D? Rapaz, e agora, hein? Nenhuma das respostas corretas, né? Já viu quando tem aquelas prova que tem, como é que é? NRC, nenhuma das respostas corretas, né? Ó, o que é a expressão de inicialização de um laço for? Primeira pergunta. Qual que é a de inicialização? Isso aqui é o condicional. Opa! Mas que coisa, olha aí. Esse aqui é a inicialização. Tá? O teste e o incremento. Então, quando que isso aqui é executado? Uma única vez no laço, quando se inicia, quando o laço ser iniciado, no caso, a letra D. É isso? Exatamente, a letra D. A inicialização ela é executada uma única vez antes do laço ser iniciado. Certo? Então é a letra D, executada uma vez. Aí depois, no início de cada nova iteração, é executado o teste lógico, né? E no final de cada iteração que é executada o incremento. Incremento, desincremento, no caso, aí seria isso, no caso. Vai somar ou subtrair? Esse incremento vai somar. Mas você pode usar de subtrair. Se a gente colocasse i menos menos, ele iria subtrair, né? Dá também. Nesse caso, não vai dar muita mudança, porque ele vai fazer no final do laço. Talvez atrase uma iteração, tem que fazer, porque ele vai decrementar primeiro para depois usar. Vai, mas não vai, porque vai ser igual para todas as iterações, então... Verdadeiro ou falso? Os dois fragmentos de código a seguir, eles vão produzir o mesmo resultado? Letra A, é um laço for para ir indo de 0 a 10, a 9, né? E um outro laço para J, indo de 0 a 9, tá? E vai imprimir I mais J, um número após o outro. Quantos números serão impressos? 100. 100 números, se eu não me engano, vai dar... Agora, o I mais J, então o I vai ser 0, aí vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ele vai imprimir de 0 a 9, depois vai imprimir de 1 a 11, depois de 2 a 12, depois de 3 a 13, é isso? Né? Tudo na sequência. E o de baixo? De baixo vai fazer
Exatamente a mesma coisa. Não, não vai. Os códigos não são iguais. Por quê? A melhor forma é realmente digitando no code block. A diferença está aqui, ó, pessoal. Tá? Ele deve, ó, aqui embaixo, não. Ó, o I e o J. Aqui, ó, ele está atribuindo 0 ao J toda vez que esse laço, né, toda vez que esse aqui chegar no final, o J vai começar do 0, aqui não. Então aqui ele vai printar uma sequência de números que vai de 0 a 100. Provavelmente. Não. O laço aqui, esse laço aqui só vai ser executado uma vez. Olhei esse jovem aí, eu pensei que era até o Serjão, de camisa preta. Conseguiu aí, Marcos? Não. Ponto e vírgula? Aí, ó, imprimiu a sequência até 9, ó, de 1 a 9, de 0 a 9. Aí depois de 1 a 10, 2 a 11, 3 a 12 e assim por diante. Então é isso mesmo. Esse primeiro código aqui, ele vai imprimir, então, primeira iteração desse laço aqui, ele vai imprimir o número de 0 a 9. Aí ele vai pular uma iteração aqui, vai executar a segunda iteração aqui, vai números de 1 a 10, depois de 2 a 11, 3 a 12 e assim por diante. Agora esse aqui, o que ele vai imprimir? Faz as modificações aí. Só dá um Ctrl X no J daqui e cola aqui em cima, bota uma vírgula aqui, ó. Nada mais muda. Agora vai imprimir
Só a sequência de números de 1 a 9. 0 a 9. Então, só uma vez, né? Por que só uma vez? Porque depois que o J chega a 10, aqui vai dar falso. Depois que esse aqui executa, né? Ele não vai colocar o J para 0 de novo para esse laço continuar executando. Ele não vai. Esse laço aqui, ele só vai executar uma vez. Depois o J não volta a ser 0, né? Então não é igual. Não é igual. E o porquê é esse. Qual é o erro desse programa, pessoal? Soma dos quadrados. stdio, stdlib, main, int i, for i igual a 1, i menor que 10, i mais. Então, esse i vai ir. Isso, o i vai ir de 1 até 9. Então, são 8, né? 8 vezes. Então, soma recebe 0 e soma mais igual i vezes i. Printf soma. Isso está certo? E o que muda? Ela vai receber o valor de vezes de toda forma. Vai receber. Na primeira iteração, i vai valer 1. Soma vai ser igual a 0, aí soma vai ser 0 mais 1 vezes 1, não é? E na próxima iteração vai acontecer o quê? Soma vai receber 0 e depois vai receber 0 mais 2 vezes 2, que é 4. Na outra iteração, soma vai receber 0 e depois vai receber, então, 0 mais 3 vezes 3, que é 9. No final, ele vai fazer 9 vezes 9, vai imprimir 81, provavelmente. Se vocês fizerem esse código, provavelmente ele vai imprimir 81. Quando, na verdade, ele deveria imprimir a soma dos quadrados, né? De 1 até 9. Não. Aqui está certo. Essa linha de código aqui está certa. O que está errado é essa linha aqui, ó. Essa declaração, ela deveria estar... Essa linha aqui, ela deveria estar aqui fora. Senão, esse algoritmo não funciona. Porque a variável soma não vai guardar a soma das somas. Ela vai ser zerada toda vez. Ela não vai guardar o valor da iteração anterior. Quando começar, ela vai receber 0. Ela vai sempre ser zerada. E, né, para fazer um somatório, você tem que ir somando uma iteração com a outra, né? Se você for zerando, vai dar problema. Certo? Então, vocês vão fazer ela. Qual é a saída do seguinte programa, pessoal? Int a igual a 36, a maior que 0, a recebe a sobre 2. Printf a. Qual que é a saída? Que números vai ter aqui? O primeiro que ele vai imprimir é 36. Aí depois, qual que vai ser na próxima iteração? Esse A recebe, né? Aqui? Terceira parte do... Aqui? Isso aqui é o operador de atribuição, né? Ele vai ser igual a recebe A dividido por 2. É isso que ele significa. Então, o primeiro é 36, o segundo vai ser... Aí aqui tem um /t, né? Um espaço. Aí vai ser... 36 mais 18. Vai ser 18. Depois... Aí agora vai dar um float. Não, ele não vai dar float, ele vai fazer o casting e vai arredondar. 9 dá 4,5. 4,5 ele vai arredondar para 4. É par. Se fosse 3,5, eu arredondava para 4. Se fosse 5,5, eu arredondava para 6. Mas 4, como é par, e é o 5, continua par. Interessante, né?
2 e 1. E aí ele para. Isso. Bom, acredito eu que é isso. Foi isso? Conseguiu fazer? Zé? Ok, muito bom. Este programa imprime a letra I, bem grande na tela. Printf, /n, um monte de I, /n, e aí depois faz um while. Enquanto I menor que 17, vai imprimir espaços e um I, aí I++, e aí depois vai imprimir novamente uma sequência de Is. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir primeiro aquele monte de I lá, né? Aí depois vai fazer um monte de I e depois um monte de I de novo. Então ele vai fazer um Izão de Is. Tá? Isso aqui, pessoal, é o seguinte, é para vocês exercitar a computação gráfica do DOS, tá? Desenhar janela iterativa no DOS. Vai, primeiro semestre, cara, começa pelo DOS, depois o Windows 3.11, aí 96, lá no 8º semestre chega no Windows 11. Aí, ó, não é? É. Exatamente. Bom, sabendo o que o programa faz, aí vem as coisas legais. Modifica o programa para que ele utilize o laço for no lugar do while. Construa um programa similar que imprima a letra E. É para imprimir um Ezão de Es, né? Tá? Então, vocês vão fazer E, né? Vão ter que fazer o mapinha e tal e imprimir um Ezão de Es. Nesse exemplo, qual dos laços se adapta melhor? O while ou o for? E por quê? Aqui, como é que vai substituir esse while por for? Vocês já querem fazer ou querem continuar a explicação? Vamos explicar todos eles e depois vocês fazem. Que são só 20, ó. Se eu explicar todos, aí a gente pode parar o vídeo e fica aqui fazendo até o... Ou você já quer fazer? É, né? Escrever um programa que imprime os caracteres da tabela ASCII. Vocês têm a tabela ASCII lá. De códigos 32 a 255. Como é que a gente faz isso? Se a gente fizer um printf, né? E colocar aqui um %C, a gente pode passar números inteiros que ele vai imprimir como caractere. Então, de 32 até 255. O programa deve imprimir cada caractere, seu código decimal e seu código hexadecimal. Então, vocês vão fazer o seguinte, é um printf, aí a gente vai colocar %C, para imprimir o caractere, /T, seu código decimal, então, %D, né, /T, e seu código em hexadecimal. Hexadecimal é % o que mesmo? %X? Pois é, pode ser. % inteiro octal. Hexadecimal é %X. %X. Você falou H, né? Não, não tem não. %X. Aí botamos %X, %X e acaba. Aí vírgula. Aí a gente vai colocar então a variável I, né? Vírgula, a variável I de novo, vírgula, a variável I de novo.
E aí ele vai converter. E aí tem que fazer um for para passar de 32 a 55. Isso, fazer um for para o i, né? I de 32 até 255. Opa! De 32 a 255. Como é que vai ficar esse for? For i igual a 32, i menor igual a 255, né? Ou i menor que 256, menor igual a 255, menor 256, tem que ter um a mais. E mais. Printf lá dentro. Pode ser que ele que dê aqui o hexadecimal, mas eu acho que não. O hexadecimal é o mesmo número, então /x já vai fazer a conversão, tá? Questão 16. Escreva um programa que utilize o laço while para ler caractere digitado no teclado, enquanto o usuário não pressiona o ESC, né, o código 27. Tem vários exercícios da aula que faz isso. Os caracteres lidos não devem ser ecoados no vídeo, eles não podem aparecer. Se o caractere lido for uma letra minúscula, o programa imprime ele em maiúsculo, né, inverte. Se for qualquer outro caractere, ele mesmo será impresso. Utilize o operador condicional ternário. A gente fez na aula passada, mas a gente não colocou o laço, né? A gente fez só para apertar e aparecer. Agora eu quero um laço para você poder apertar várias teclas. O código da aula passada era para uma letra só. A gente apertava uma letra, ele imprimia e encerrava, lembra? Esse aqui agora é para continuar executando. Você vai imprimindo, você vai apertando, ele vai imprimindo. Então, basicamente, é pegar aquele código e botar um laço nele. Questão 17. Elaborar um programa que solicita um número inteiro ao usuário e crie um novo número inteiro com os dígitos na ordem inversa. Esse aqui é difícil, pessoal. Por exemplo, né, se a gente digitar o número 5382, ele tem que devolver 2835. E aí, pessoal, eu vou dizer para vocês como é que faz a resposta. O segredo está em usar o operador %. %10, tá? %100 e %1000. Se eu fizer 5.382 %10, que número que ele vai me retornar? O resto da divisão por 10. Ele vai me retornar o 2. %100, ele vai me retornar 82. %1000, ele vai me retornar 382. Então, se eu fizer o número %1000, eu tiro o primeiro caractere fora, fico só com o resto. Então, se eu fizer assim, uma variável A igual ao número dividido por 1000, né? Quanto que é 5.000 dividido por 1000? 5. Então, assim eu pego o primeiro caractere. Aí eu faço B igual a N por %1000. Em B, vai ter o resto. Então, em A, eu consegui pegar o primeiro número, e em B, eu peguei o resto. Aí, depois eu faço A igual a B dividido por 100. Né? Então, vai pegar o quê? O que vai ter? Vamos chamar de A1 e A2. Em A2, vai ter o número 3. Né? Porque em B, ficou 582, então, né, dividido por 100 dá... 300, aliás. 382 vai ficar o número 3. Aí eu faço B igual a B dividido por %10, que vai pegar o 82. Né? E aí eu faço, então, 82 dividido por 10, dá 8. E assim eu consigo pegar, então, A1, A2, A3, A4. Aí eu imprimo ao contrário, A4, entendeu? Assim a gente consegue inverter o número. Como é que eu pego um inteiro que tem vários números, vários dígitos, e eu pego cada dígito individual? A gente tem que usar a notação posicional do sistema de numeração. Né? Se eu tenho, por exemplo, 4 números, né? Esse aqui tem peso da unidade, peso da dezena, peso da centena e peso do milhar. Né? O nosso número, cada número tem um 5, 3, 8, 2. Então, para separar, para poder dividir e pegar eles individuais, a gente tem que usar o %. Tá?
Escreva um programa que solicita um número entre 13 e 18 e calcula a probabilidade que esse número tem de sair ao ser jogado 3 dados ao mesmo tempo. A probabilidade é calculada pela seguinte fórmula. Probabilidade, que é o que vocês vão imprimir, é igual a N1 sobre N2 vezes 100. N1 é o número de casos, no qual a soma dos dados é igual ao número dado pelo usuário. E N2 é o número total de casos possíveis. Por exemplo, se o número inserido for 6, o programa vai imprimir, a probabilidade de sair 6 é 4,63%. O total de casos possíveis, como são 3 dados, vocês vão precisar calcular, essa aqui também é difícil, calcular o N1 e o N2 para jogar nessa fórmula. O N1 é o número de casos no qual a soma dos dados é igual ao número dado. Então, é números entre 3 e 18. Por que 3 e 18? São 3 dados, né? O dado 1, dado 2 e dado 3. O menor número possível é se cair 1 em todos os dados. Isso. E o maior número é se cair 6 em todos os dados, que é 18. Então, por exemplo, se a gente entrar com o número 18, quantas combinações diferentes dos dados poderão dar o número 18? Só uma, só se tiver os 3. No caso do número 18 é. Então, o N1 é 1. E o N2 é o número total de casos possíveis. Se a gente tem 3 dados, cada dado tem 3 faces, quantas combinações possíveis são? Não, é 6 na terceira? Ou é 6 fatorial? Não? 6 vezes 6, 36, 6 vezes 36, 191. É fatorial ou é potência mesmo? Eu não lembro mais da fórmula. Então, a probabilidade total, como são 3 dados, então é 6 ao cubo. E cada um tem 6 lados. Dá quanto 6 ao cubo? 216? Então, se ele entrou com o número 6, quantas possibilidades tem aqui de sair a soma C6? Se for 2, 2 e 2 dá 6. Então, isso aí é que vai ter que fazer. Como é que faz isso? Vai fazer 3 laços. Um laço em I, um laço em J e um laço em K. Cada um aninhado um dentro do outro. Cada um vai ir de 1 a 6. O I é um dado, o J é um dado, o K é o outro dado. Você soma os 3 e faz um if dentro e vê se dá igual ao número que somou. Se der, você pega uma variável contadora e soma 1. No final, você tem o total de possibilidades que deu. Não? Ela vai representar 1/40 da nota só, né, cara? O ruim de ter muitas questões em lista assim é que uma questão não tem nota, né? É pouquíssima nota que vale uma única questão. Fico sinceramente desconfortável com exercício desse tipo. Por quê? A maioria dos exercícios, eles parecem que tem uma forma inteligente de você conseguir passar. Eles têm essa força bruta. Na verdade, eu vou explicar uma coisa para vocês. A primeira solução que vocês dão não é a melhor. É a mais óbvia, a mais fácil. Qual que é a forma mais fácil de você olhar para esse problema? Então, resolve por força bruta. Depois, você vai tentar localizar um padrão
e melhorar. Depois que você vê ele funcionando, que você executa algumas vezes, você localiza padrão, você consegue ver uma forma mais inteligente de resolver. Isso realmente é assim. Então, a primeira estratégia é força bruta, resolve o problema, funcionou, resolveu, agora vamos aprimorar. Ah, mas se eu mudar essa variável, se eu fizer assim, se eu fizer assado, ele vai ficar diferente. Essa questão é uma questão bem legal de fazer, pessoal. Quando a gente terminar de explicar as outras, a gente vai resolver ela, então. Tá? Vamos resolver a questão 18, eu vou fazer ela. Questão 19. O número de combinações. Nossa, mais uma. Mas é legal, cara. Probabilidade e estatística. Vocês vão gostar dessa disciplina. Vão gostar muito. O número de combinações de N objetos diferentes em que R objetos são escolhidos de cada vez é dado pela seguinte fórmula. NCR, tá? É igual ao fatorial de N sobre o fatorial de R vezes o fatorial de N menos R. Escreva um programa que calcule o número de combinações de N objetos tomados R de cada vez. O valor de N e R deve ser solicitado pelo usuário. Então, o usuário vai entrar com o N e com o R. Tá? Então, todos os dados de entrada a gente sabe. O que a gente precisa? De uma função que calcule o fatorial para a gente. Seja ela recursiva ou iterativa. Tá? A gente acho que viu as duas na aula, né? E outra coisa, pessoal, talvez seja interessante vocês fazer com as duas e testar para ver o tempo. Tá? Basicamente, para fazer ela, todos os dados a gente tem, só precisa da função fatorial. E última questão, a sequência dos números de Fibonacci é a seguinte, os dois primeiros termos têm o valor 1, cada seguinte termo é igual à soma dos dois anteriores. Então, os dois primeiros termos são 1, os seguintes são a soma dos dois anteriores. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21, 21 mais 13, e assim por diante, né? Dá 34, e assim por diante. Escreva um programa que solicite ao usuário o número de termos. Então, por exemplo, aqui, ó, número de termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 21 é o oitavo termo da série, certo? Então, vai entrar com N, e aí eu quero que vocês imprimem o valor desse termo. Se o número fornecido for 7, o programa vai imprimir apenas o 13. Se ele entrar com 8, tem que imprimir o 21. Se entrar com 4, imprime o 3. Certo? É isso aí. Alguma dúvida? Não? Se não há dúvidas, há dívidas. Bom, vamos fazer 18, então? Vamos para outra lista, né? Se eu explicar essa aqui hoje, aí fica próxima para a próxima aula. Bom, então a primeira metade da segunda lista a gente já viu, já explicou, ficou esses programas para fazer o código, né? O único que é difícil mesmo é o 18, o 17 é meio difícil, né? Então o 17 e o 18 são os mais difíceis, os outros são todos até tranquilos. Vamos lá para a próxima lista. Numa construção if sem o else, o que acontece se a condição de teste for falsa? O controle procura pelo último else, não acontece nada. O controle passa para a instrução seguinte ao if, o corpo do if é executado. Letra C?
que você acha? Também? Opa. É a letra C. É. Você tem lá o if, né? I igual a 2. E aí a gente tem o bloco, né? E aí aqui tem a instrução seguinte. Se aqui for verdadeiro, ele vai executar o que está aqui dentro do bloco. Se for falso, ele vai pular para depois, né? Então, o controle passa para a instrução seguinte ao if, né? O que vem depois do bloco do if. A principal diferença entre o modo de operação de um comando if e de um laço while é a expressão de teste é avaliada diferentemente, o corpo de um laço while é executado sempre e o do comando if somente se a condição de teste for verdadeira, o corpo do laço while pode ser executado diversas vezes, enquanto o corpo do if é uma única vez, a expressão de teste é avaliada antes da execução do corpo de um laço while e depois da execução do corpo de um if? A C? O que você acha? Tem outras opções? O while é repetição. A expressão de teste é avaliada diferentemente? Não, é avaliada igual, né? Tanto no if quanto no while, ele vai avaliar o teste, vai avaliar. O corpo do while é executado sempre? Não. Só se a condição for verdadeira. O corpo do laço while pode ser executado diversas vezes? O corpo do if pode ser executado uma única vez? Acho que é essa aqui mesmo, é C. A expressão de teste é avaliada antes da execução do corpo de um while e depois da execução de um if? Né? Não, é tudo antes. Então é a letra C. O else de um comando if-else é executado quando a expressão do if for falsa, a expressão do if for verdadeira, a expressão do else for falsa ou a expressão do else for verdadeira? Se não, letra A, né? Primeiro que o else não tem expressão, então a letra C e a D não, né? Vamos botar aqui, é if, aí tem a expressão, né? Então i igual a 2, aí tem a abertura, fechamento, aí else, abertura, fechamento. Então isso aqui vai estar o verdade e aqui vai estar opa. Mas que coisa! Aqui, agora não quer arriscar. E aqui vai estar o falso, né? O que é verdadeiro? Isso aqui, né? Então, se isso aqui for verdadeiro, executa esse bloco. Se isso aqui for falso, executa esse bloco. A letra A. Oi? Isso. Num programa, o comando else fará par com qual if? O último if com os mesmos requisitos do else? O último if sem else? O último if de corpo não envolto por chaves? O último if de corpo não envolto por chaves e sem else? O else vai fazer parte do sinal. É o C. Eu colocaria a letra D. Você acabou de fazer isso. É porque, olha, pensa bem, se o i for igual a 2, vai rodar. Se não rodar, vai rodar o else. Então significa que o else vai estar aqui. Porque a condicional é a mesma. Mas imagina que a gente tem um monte de if e um monte de else. Mas o else sempre vai ser parte do if.
condicional natural. Eu tive 40 O que o livro diz é o seguinte: o else está sempre associado ao mais recente if sem else. O último if com o mesmo requisito, o último if sem else, o último if de corpo não envolto por chaves, mas faz diferença porque, e se for um if de uma linha, ele não vai ter chave. Entendi que um corpo não envolto em chaves, no sentido de ele não estar dentro de outra condição. Que é... Calma aí, deixa eu ver se ele define o que é um corpo. O corpo de um if pode conter uma única instrução terminada por ponto e vírgula, ou várias instruções entre chaves. O corpo é a parte de dentro do if. Não, o if e o condicional não faz parte do corpo. É a declaração. A C e a D tá pulada. O último if sem else. Letra B. A vantagem de uma construção switch sobre um if-else é a condição default. Switch fornece clareza e facilidade. Os casos de um switch são avaliados de forma a permitir diversas escolhas. Várias instruções podem ser executadas em cada caso de um switch. Qual dessas seria a maior vantagem do switch? A D? A condição de default pode ser usada. E isso, né, ok. A vantagem seria ser claro, cada volta, Eu acho que a melhor resposta seria a letra B. Fornece clareza e facilidade de leitura do código. Né? Porque, assim, tudo que a gente faz com o switch, a gente faz com o if também, né? Porque, olha só, o fato da condição default, tá, até é uma vantagem. Né? A gente não tem isso no if. Clareza, legal, é uma vantagem sim. Ter um monte de if aninhado não é vantagem, né? Os casos são avaliados de forma a permitir diversas escolhas. Mas aí está mais relacionado à clareza, porque a gente aninhar um monte de switch também a gente permite múltiplas escolhas, né? Só que de uma forma não tão clara. Várias instruções podem ser executadas em cada caso? Ok, podem. Mas no if também a gente pode executar várias instruções, então não é uma vantagem bem vantagem, né? A gente teria a letra A e a letra B, mas eu acho que a letra B é uma vantagem mais forte. Tá? Verdadeiro ou falso? Toda construção switch pode ser transformada em ninhos if-else? A gente pode pegar qualquer construção de switch case e fazer ela com if-else? Pode.
Todo ninho if else pode ser transformado numa construção switch case? Não necessariamente, né? Porque a gente tem aquela questão lá, ó, em que a gente tem que... Porque para fazer um switch case, a gente tem que ser capaz de enumerar os casos, né? Os condicionais. Case 1, case 2, ou ter, né, um identificador. Então, nem sempre a gente pode converter. O uso do comando break, pessoal. Lembram do comando break do continue? O break, ele termina um programa, ele deve ser utilizado seguindo as instruções de cada caso no switch. Causa a saída imediata de um if, causa a saída imediata de um laço for, o while ou do while, causa a saída imediata de um switch. Sim. Ó, isso aqui está certo e isso aqui está certo. O switch, o break, ele é usado no switch para fazer a... Ele vai encerrar o caso do 1 e começar o 2. Não, ele encerra todos os casos, né? Ele sai do switch todo. Se não tiver o break, ele vai para o caso 2. Se não tiver o break no final de um caso, ele vai para o caso seguinte. Então, o break faz ir para o final. E no laço também, ele sai para fora do laço. Ele encerra... O comando do break tem dois usos principais. Força a saída no switch case. O segundo função é forçar a saída de repetição. É isso aí. Break, quando eu fazia faculdade, eu usava bastante. Até o continue. Continue eu usava bastante também. Ele encerra, mas continua executando. Passa para a próxima. Ele não sai. Hã? Um comando continue. Ele continua o programa após uma pausa, desvia para o próximo caso de um switch, permite a repetição contínua de um laço, provoca a próxima iteração de um laço. Provoca a próxima iteração de um laço. Não. O continue não usa com o switch. O continue não usa com o switch. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre o break aqui. Verdadeiro ou falso? A instrução goto é um método primitivo de interromper o fluxo de um programa e é desaconselhada em programa estruturado? Verdadeiro. Goto não usa, pessoal, não se usa. Converta o fragmento seguinte para que utilize um laço for. Tá? O que é isso aqui? É um uso de goto, ó. Esse programa aqui funciona. O que acontece? Quando ele chega aqui nessa linha, ele volta para essa linha aqui. Sim. Só que isso aqui é um laço infinito, né? E como é que a gente faz usando o for, um laço infinito? Então, reescrever esse programa, né? O while é o for, né? O for infinito. Só fazer um for infinito. E aí deixar a parte do meio do for sem nada. Ou bota true. Ou bota 1, uma constante 1. True não tem em C++. Bota 1. O botão vai ficar igual a 0. Deixa eu ver, tem um lugar aqui que fala sobre laço infinito. Eu não sei, bota uma condição que fica sempre verdadeira. O laço infinito é só deixar em branco. Se deixar em branco, ele já vai dar infinito. Bota ponto e vírgula dentro. Certo? Assim. Tá? Mas a gente pode fazer isso aqui também.
E aí colocar o printf. Deixa só aqui em branco. Ele vai imprimir um monte de coisa. Vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. A substituição do código, tá? Desse if else aqui, por esse if else aqui, está errada? Explique. Olha só, tem um if e um continue. Aqui também a gente usa o ternário, ó. Se verdade, tem um continue, se falso, um printf. Então, olha só, if ch maior que 0, né? Aqui a gente tem e ch menor ou igual a 9. Tá igual. Caso verdade, continue. Caso contrário, else, %cch. A priori, eu acho que é a mesma coisa, mas tem que dar uma verificada, codificar. Tá usando um operador ternário e aqui é um if. Né? Talvez o uso do operador ternário não seja... mas aqui a parte verdadeira aqui é a falsa. A princípio, né, se for verdade, chama o continue. Mas aqui não é um if, né? O continue, ele tem validade no if, né? Não nesse operador aqui. Talvez nem funcione. Aqui ele está pedindo para substituir isso aqui, ó, pelo operador condicional ternário. Então, aqui vai ficar, né? X maior que Y. Vai ser isso aqui, ó. M igual X maior que Y, X, 2 pontos, Y, ponto e vírgula. Então, M vai receber X, se isso aqui for verdade, ou Y, se isso aqui for falso. Então, essa é a diferença, né? Porque isso aqui é um valor que ele vai retornar, que o operador retorna, né? E o printf também é um valor que o operador retorna. Então, aqui, né? Lembra que a gente usava return, e aí botava x maior que y, né? A gente não pode dar um return num if. Tá? Então, tem essas diferenças. A sintaxe do laço while é semelhante à de um if? Se i for uma variável inteira, os dois códigos seguintes vão produzir o mesmo efeito? Ó, i igual a 8, i igual a 8, ó. While e if. Né? Eles vão produzir o mesmo resultado, esses dois códigos? Não? Ok, então, comentar por quê. O código seguinte é correto? Temp é a variável. Aqui, ó. É uma variável. Acho que não. Esses operadores não podem usar. Não. Aqui tem que ir uma constante. Tá? Ele vai avaliar o valor que está armazenado em temp e vai comparar qual dos casos que tem esse valor. Aqui tem, então isso aqui está errado. Então, se aqui tivesse armazenado o valor 10 e aqui fosse case 10, ele viria para cá. Né? Mas, assim, fazer uma comparação, não, isso aqui está errado. Tá? Então, o switch ele vai avaliar o conteúdo da variável que está aqui dentro e vai encontrar um caso que tenha uma constante que seja, né, igual ao valor armazenado. Se tudo falhar, ele entra no default. Certo? Então, isso aí não está certo. Não é assim que faz o switch case.
Lembra daquele programa que imprimiu aquele tabuleiro de xadrez, aquele monte de quadriculado na tela? Modificar ele para imprimir um tabuleiro maior, que preencha a tela toda. Então tem que ser maior as casas, né? Não maior quantidade de casas. Fazer as casas maiores. Modifica o programa, porque senão não vai ser um tabuleiro de xadrez, né? Modifica o programa diagonal, que é aquele que faz aquelas diagonais, para imprimir 4 linhas. As 2 que já estão no programa, acho que era uma diagonal assim, uma assim. A terceira, uma vertical, que passa pelo centro do retângulo. E a quarta, uma horizontal, que passa pelo centro. Então, o programa que a gente tem, ele faz isso aqui, né? Tem a janela lá, ele vai imprimir uma assim e vai imprimir uma assim, né? Agora eu quero que vocês coloquem uma assim e uma assim. E escreva um programa que encontre o menor inteiro positivo n que satisfaça a seguinte condição: n sobre 3 igual a x inteiros e resto 2, n sobre 5 y inteiros e resto 3, e n sobre 7 igual a z inteiros e resto 4. Oi? Faz uma regressão até que chegue e tava Pois é. Qual é o menor n que vai produzir um número inteiro qualquer com o resto 2? Então, por exemplo, n sobre 3. Se n for menor que 3, já, né? Não, tem que ser. Se n for 3, vai dar resto 0. Se n for 4, se n for 5. Não posso falar a resposta. Vai dar resto 2. E assim por diante. Aqui também. Então, n sobre 5. Se for 5, dá resto 1. Se for 6, dá resto 2. Se for 7, 8, dá resto 3. Se for 8, dá resto 3. Aqui também, mesma coisa. Com o resto 4 Vai, cara. Faz por força bruta, isso deve funcionando, depois você acha uma forma mais simples, tipo uma conta direta. Primeiro tá bom, a segunda tá bom. O terceiro 7 mais 4 achou. Você entendeu? Aí você só faz o laço somando 3, mais 2, 5, mais 5. Simplificar o primeiro passo. Escreva um programa que solicite ao usuário. Agora você pegou o jeito, cara. Você viu? Então, primeira solução, você dá a solução mais simples e que às vezes é a mais difícil. E aí isso te permite localizar padrões e às vezes achar até uma expressão que resolva de uma vez. Escreva um programa que solicite ao usuário 3 números inteiros, A, B e C, em que A seja maior do que 1. Seu programa deve somar esses números, todos os inteiros, somar todos os inteiros entre B e C que sejam divisíveis por A. Olha só. Então, a gente vai entrar com o número A, que tem que ser maior que 1, o B e o C. Digamos que eu entro com o B valendo 3 e o C valendo 8. Então, eu tenho que pegar todos os números, então, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. De todos esses números aqui, eu vou imprimir só os que são divisíveis por A. Digamos que eu entrei com A é 2. Então, eu vou imprimir o 4, eu vou imprimir o 6 e eu vou imprimir o 8, porque todos são divisíveis por 2. Certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer um laço for que vai de B até C e imprimir, né, tudo que tiver if A%, aliás, é o número, né, o número porcento A igual a 0. Tá? Número. E aí, printf. Tem que estar igual a 0 para poder ser verdadeiro. Uhum. Igual a 0. Quando o i% for igual a 0, é que o i é divisível, né?
E a última questão, escreva um programa que cria um número aleatório x por meio da função rand. O programa deve solicitar o número n ao usuário e compará-lo com x. Se n for menor do que x, o programa deve imprimir muito pequeno. E solicita novamente o número para o usuário. Se n for muito maior, aliás, for maior que x, o programa deve imprimir muito grande. E solicitar novamente o número para o usuário. O programa termina quando o usuário adivinhar o número x, tomando aleatoriamente. E deverá imprimir correto e o número de tentativas até o acerto. Então, ele vai imprimindo, vai chamando a função rand, vai gerando os números e vai ter que dizer se a gente acertou o palpite ou não, né? E quando errou o palpite, a gente tem que dizer se está muito grande ou se está muito pequeno. É aquele, né? Está quente, está frio, até acertar. Simples assim, pessoal. Como? O 18? Ah, esse aqui? É um número que faz isso. Tá. Bom, vamos fazer esse 18 aqui, pessoal? Vocês querem fazer ele agora? Querem dar um tempinho aí? Vocês querem ficar até às 6 horas para fazer? Vamos encerrar a aula por hoje. Eu sou um cara democrático. O que vocês votam? Hoje é sabadão, né? Dia 20/11 de 2021. Até o dia 10. Nós temos mais 2 aulas, mais 2 sábados, para fazer tudo isso. E próxima aula, talvez se não der tempo, eu vou deixar a lista 6 de fora. Se não der tempo de a gente passar em sala. Assim, já é bom vocês começar a ir fazendo, né? Se deixar para a última hora, aí não dá tempo. Oi? Não. É? Bom, vamos fazer esse aqui então. E aí a gente encerra. Escreva um programa que solicite, então vamos lá. Vai botar a variável depois. Peraí.
Deu certo. Pronto, pessoal. Olha aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada no código como é que é. Então, para a gente calcular essas probabilidades, a gente precisa saber do N1 e do N2, né? Então, olha só. Escreva um programa que solicite ao usuário números entre 3 e 18, né? E aí, calcular a probabilidade que esse número tem de sair ao se jogar os 3 dados. A probabilidade é calculada pela seguinte fórmula: P igual a N1 sobre N2 vezes 100. N1 é o número de casos no qual a soma dos dados é igual ao número que o usuário digitou, e N2 é o número total de casos possíveis. Tá? Então, vamos lá. Dificuldade, calcular N1 e N2. Então, olha só, a gente cria uma variável N, que é o número que o usuário vai digitar, tá? Solicita a entrada, então, desse número N. Criamos as variáveis N1 e N2. E aí, pessoal, a gente criou 3 variáveis, dado 1, dado 2 e dado 3. Por quê? Porque eu vou fazer 3 laços, um dentro do outro, né? Porque um vai iterar os valores do dado 1, né? O outro vai iterar os valores para o dado 2 e o outro vai iterar os valores para o dado 3. Então, tipo assim, ó, esse aqui vai executar todas as iterações para cada iteração dessa aqui, e esse aqui vai executar todas as suas iterações para cada iteração do de fora. Então, vai dar todas as combinações possíveis, né? Para o dado 1 valendo 1, vai o dado 2 valendo de 1 a 6 e o dado 3 de 1 a 6 para cada um que o dado 2, entendeu? Então, a gente faz todas as combinações. Um dado dentro do outro vai elevando, né? Então, aqui a gente tem, então, se ele vai até 6, 6 ao cubo, né? E aí a gente verifica. Para calcular o N1 e o N2 são todas as possibilidades, ou seja, todas as iterações que esses 3 laços executar, a gente soma. N2 mais. Vai dar todas as possibilidades. E o N1 são só aquelas em que a soma do valor dos 3 dados, então o valor do dado 1, dado 2 e dado 3, for igual ao valor que o usuário digitar. A gente soma N1 aí a gente consegue o valor de N1 e N2. Como N1 e N2 são inteiros, na hora de fazer a divisão lá para fazer a probabilidade, a gente tem que transformar para float, senão vai dar errado. E aí é só jogar na fórmula e imprimir. Né? Olha aí como é que ficou. Ó. Compila, executa, digite um número entre 3 e 18. Ele deu um exemplo lá, né? Digitar 4. A probabilidade de sair 4 é 1,38. Na verdade, era o número 6, né? Vamos lá. Né? Digitar o número 6. A probabilidade de sair o número 6 é 4,629. Né? No exercício aqui, ele falou que era 4,63. Arredondou para 4,63. Mostrou só 2 casas. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue levantar os números, né? Obter os números N1 e N2 que são necessários para fazer o cálculo da probabilidade. Certo? Bom, a gente fez a 18, a 19 e a 20, não, acho que não precisa, né? Dessa lista aqui, querem que faça alguma? Alguma aqui que vocês lembram que ficou mais difícil para... Essas aqui todas eram mais fáceis, né? Bota lá no código.
abaixo. É isso aí. Pessoal, eu vou encerrar a gravação. Paulo, tá por aí ainda? Estou assim, professor. Você quer que resolve mais alguma? Pode, deixa eu ver aqui o máximo que eu queria. Aí eu marquei, deixa eu abrir o negócio aqui. Qual? Eu não consegui ouvir. Tá saindo com bastante chiado. Escreve no chat, Paulo. Parece que ele quer que... Ué. Por que nos Google está falando que é 8h50? Você falou para fazer a 20. Ah, 20. Tá. De qual? A 20 acho que é da primeira lista, né? A 20 é Fibonacci. Qual das 20? Igual, né? Todo lá. Todo lá na tela. Lula. Brilhamos mais. Lembra dessa música? Lula, uma esperança. Cara, eles fizeram uma sobreprodução quando o Lula foi candidato a primeira vez. Ah, eu não entendo a produção de alguém. Vamos lá, número 20. A sequência dos números de Fibonacci é a seguinte: os dois primeiros é 1 e os demais é a soma dos anteriores. Escrever um programa que solicite ao usuário o número do termo da sequência e calcular o valor desse termo. Então vamos lá, Fibonacci. Bom, a primeira parte do programa é a seguinte: a gente entrar com um número. Fizemos isso. Agora a gente precisa calcular o enésimo número de Fibonacci. Bom, vamos fazer um laço
Vamos criar um número chamado Fib. Vamos chamar de Fib1 e Fib2. Os dois recebem 1. Tá? Vamos fazer um laço. Pessoal, lembra, existem milhares, centenas, diversas formas de resolver esse problema de calcular Fibonacci. Enfim, tá? A forma como eu estou fazendo é uma, né? Então, vamos lá. I igual a 0, ponto e vírgula I menor que N, mas o sétimo, então, é de 1, menor ou igual a N, I mais. Então, Fib, o número de Fibonacci vai ser igual a Fib1 mais Fibonacci 2. Eu tenho que fazer mais uma variável. Não. E aí eu faço Fibonacci 1, receber Fibonacci 2, e eu faço Fibonacci 2, receber Fibonacci. Olha só que legal. Eu poderia colocar também ali atrás do Fib ali na primeira expressão int, né? Porque daí já nomear o Fib ali embaixo, dentro do for, ou não pode? Onde? Aqui? Você só escrever int aí. Aqui dava. Como ele é uma variável que só tem validade aqui dentro, poderia muito bem ser feito aqui sim. Até ficaria melhor do ponto de vista da lógica e tal, né? Já que ela só tem o escopo aqui dentro. Então, olha só, a gente criou os dois primeiros números de Fibonacci, o próximo número vai ser a soma dos outros dois. Mas daí não vai começar de 1. 1, 2, então o terceiro, né, começa do 3. E vai até N. Então, se eu tenho 7, eu vou até I valendo 7. E aí depois a gente vai dar um printf no Fib, ou no Fib2, tanto faz. Vou ver se tem uma indicação de saída aqui. Então vamos ver, ó. Compilou, não deu erro, executou, digite um número. Qual que é o número do exemplo aqui? 7 dá 13. 7. O sétimo número de Fibonacci é 13. Tá? Assim, pessoal, existem inúmeras formas. Eu acho que os algoritmos clássicos para Fibonacci não fazem isso aqui que eu fiz, não. Tá? Eles acho que fazem diferente. Tenho quase certeza que são diferentes. Tem até um recursivo, né? Calcula Fibonacci recursivamente, se eu não me engano. Tá? A 7, Paulo. A 7 das duas, essa aqui é um ponto e vírgula.
E essa 7 aqui, ela é falsa. Ah, tá, beleza, Paulo, beleza. É ponto e vírgula aqui dentro? É ponto e vírgula. Ponto e vírgula assim. O que ele está reclamando lá embaixo? O I você não declarou. Lá em cima no N bota o I. Né? Deu certo aí? Ainda está pensando nas probabilidades? Eu estou tentando entender por que os dois fatores. Isso. Sabe que tinha declarado alguém? Aqui. Ele já está aqui. Então, mas eu não sabia que tinha declarado. Porque no dia não declarado. Não, hoje em dia você vai. Sei que é mais. Resolver mais alguma, pessoal? Tá de boa, Marcos? José? Você quer que resolve mais alguma? Eu estava com mais medo dos dados. Você chegou a ver? Para mim, tá de boa. Acaba de 19 da lista 2, como é que entendeu? Fazer o Antes de programar essas últimas aqui. Dessa aqui, ó. Fibonacci. A 19 é dos fatoriais. A das probabilidades a gente fez. Esses aqui são mais. Você está com o programa dos dados aí? Das probabilidades? Os três dados aí? Eu apaguei. Eu apaguei. Um Ctrl Z dá para. Tem aqui, ó. O shift ele desfaz depois disso aí. Beleza? Eu dou um salvado. Você escreve A.
Aí você aperta Ctrl Z, ele apaga. Você aperta Ctrl Shift Z, ele escreve de novo. Pronto, tá aqui. Tá. Você consegue mandar ele imprimir o N2? O N2, Probabilidade de sair, né? 216. Por que não tinha que ser? Tô tentando entender o que eu fiz de errado, mas não deu 216. Ó, você tem como iniciar ele com 0, né? Você tem que inicializar ele com 0. Sim. E aí ele tem que estar dentro dos for. Ó, onde ele está aqui, ó. Ele poderia estar aqui em cima do if também. Tanto faz. Sim. Ele tem que estar dentro do terceiro for. Isso. Isso. Eu botei ele depois, né? Porque N2, N1, né? Ah, entendi. Obrigado. Por algum motivo eu estava dando 242. Eu fui olhar, era resultado de, sei lá, 11 ao quadrado vezes 2. O dia que saísse 11. Antes tinha acertado. Está falando que é ST Ray, aí barra ao contrário 240 tem problema. Bom, acho que vai fazer isso aí. Sabe o que é isso aqui? Vamos ver. Ainda não parei. Int N recebe 0, tá certo. Int N1 recebe 0. O que tem de errado aí? Você fez um Ctrl+C e um Ctrl+V? E aí o código está dando erro? Então eu sei o que é. Tomara que sim. Então, né, no tudo. Tá tudo de novo. Às vezes tem algum caractere. Ah, mas acho que eu botei bem aqui, ó, no meu salve. Ah, ele está pegando algum caractere especial aí. Está colocando no texto. Por isso Não, que eu joguei depois eu copio. Por isso que eu joguei no Notepad aqui, sabe? Para ver se aparecia. Bom, pessoal, vou encerrar a gravação.
Até segunda-feira eu devo colocar a gravação dessa aula de hoje online. Da aula passada eu ainda não consegui porque eu tenho que editar o vídeo e está dando bastante trabalho para editar o vídeo. Mas o vídeo da aula de hoje eu não vou editar, vai dar para colocar direto. Próxima aula a gente discute, então, o último arquivo de lista, né? Então, são 5 arquivos com lista de exercício. 2 arquivos para a lista 1, 2 arquivos para a lista 2 e 1 arquivo para a terceira lista, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Sugestão, já tentam trazer para a próxima aula todos os exercícios da lista 1 e 2 pronto, que caso vocês não tenham conseguido fazer algum, a gente faz na aula antes de ir para a terceira lista. Até mais, pessoal. Bom final de semana para todos.